14. O voo até Walton havia sido muito... 3. Bucky voltou a entrar no quarto, esperado para que Chloe soubesse que ele estava ali protegê-la. Ele não suportava olhar aquele rosto com marcas escuras e roxas, grande inchaço no olho. Segurou cuidadosamente a mão de Chloe e aproximou-se de seu rosto. Chloe, estou aqui e não permitir que nada lhe aconteça, mas preciso de sua ajuda. Aperte minha mão, pisque, dê um sinal de que está me ouvindo. Nenhuma reação. Bucky encostou o rosto no travesseiro com os lábios bem próximos de seu ouvido. Oh, Deus, ele orou. Permitiste que isto acontecesse? E ela? Ajude-me a tirar aqui, Senhor, eu te suplico. Baixou a mão de Chloe leve como uma pluma. Ela parecia frágil como uma criança recida. Que contraste com a mulher forte onde ele conhecera e que amava a toa. Além de ser destemida, é muito inteligente. Como ele gostaria que ela estivesse em condições de ajudá-lo. A respiração de acelerou e Bucky viu uma lágrima indo pela orelha dela. Ele firme para o rosto de Chloe e ela começou a piscar rapidamente. Bucky perguntou a si se ela estava tentando comunicar-se. Estou aqui, disse ele repetidas vezes. Chloe, é Bucky. O policial da CG já devia estar voltando. Bucky para que ele estivesse do lado de fora, dando para entregar-lhe a caneta, mas com medo de bater na porta. Por outro, talvez trouxesse alguém com ele e isso elimina qualquer possibilidade de Bucky tirar Chloe da... Meu bem, ele disse rapidamente, não sei se você pode me ouvir, mas concentrar-se. Estou trocando o nome pelo da mulher do leito ao lado. Dela é Ashton. Estou fingindo ser o médico. Está certo? Você deu? Bucky aguardou cheio de esperança. Finalmente, ela fez um leve movimento. Eu comprei para você. Ela balbuciou. O quê? Chloe, o quê? Sou eu. Que você comprou para mim o quê? Ela passou a língua pelos lábios e saliva. Eu dei para você e você quebrou. Bucky imaginou que ela estivesse delirando ou enrolada. Balançou a cabeça e sorriu a ela. Confie em mim, criança, que vai dar certo. Dr. Buck, ela alongou, esboçando um sorriso. Sim, você me reconheceu. Ela entreabriu os olhos e fechou-os vagaramente, como se estivesse fazendo esforço para parecer acordada. Pois você devia ser mais cuidadoso com os presentes. Sei do que você está falando, meu amor, e talvez você também não saiba. Não sei o que fiz, mas me desculpe. Pela primeira vez, ela virou-se para olhar ele. Você quebrou seus olhos, Dr. Buck. A armação dos óculos de sol de Buck estava presa na parte de cima da sua cabeça. Sim, Chloe, preste atenção. Estou tentando protegê-la. Troquei os nomes que estão na porta. Seu nome é Ashton, ela conseguiu dizer com muito esforço. Isso mesmo. E seu prenome começa com a letra A. Que nome começa com A? Annie, ela disse. Sou Annie Ashton. Perfeito. E quem eu sou? Chloe apertou os lábios e começou a pronunciar a letra B, mas meu médico, ela disse. Buck virou-se para ver se Craig, o policial, havia trazido a caneta. Doutor, ele disse em voz alta, as pulseiras de identificação. Ela estava raciocinando. Como ele pôde esquecer que alguém talvez tivesse a ideia de conferir as pulseiras de identificação do hospital? Buck é a pulseira de Chloe, tomando cuidado para deslocar a agulha intravenosa e a cortina do leito de A. Ashton. Ela parecia estar dormindo profundamente. Buck retirou a pulseira da mulher com cuidado, percebendo que ela nem sequer dava sinais de estar respirando. Ele aproximou um pouco mais, porém não ouviu nem sentiu nada. Também não havia pulsação. Ele trocou as pulseiras. Buck que estava apenas ganhando tempo. Não demoraria muito para alguém descobrir que o corpo dessa idosa não era o de uma grávida de 2 anos. Mas, por enquanto, era a mãe coelha. Quando Buck e os policiais estavam conversando com o mais velho, Craig, com uma caneta na mão, estava dizendo: não sabíamos exatamente o que fazer. O médico, um óculos alto e de cabelos grisalhos, segurava 3 prontuários. Ele fez arranca para Buck. Buck olhou furtivamente para o nome costurado no bolso de seu avião. Dr. Lloyd, ele exclamou na mão. O médico apertou-a com relutância. Não me lembro de... Claro, não nos vemos desde aquele simpósio? Isso mesmo, aquele... BMG.
Sim, você foi brilhante. O médico ficou lisonjeado como se estivesse tentando lembrar-se de Buck. Mesmo assim, gostou do elogio e disse: Bem, um de seus estava prestes a fazer alguma coisa. O que é mesmo? Oh, devo ter mencionado meu que ia começar a fazer residência. E como ele está indo? Maravilhosamente. Estamos muito orgulhosos dele. Agora, doutor, tenho certeza disso, interrompeu Buck. Só uma pergunta, doutor. Ele disse de bolso o frasco de comprimidos de Ken Hits. Você poderia me ajudar a... Posso ter? Obrigado, Dr. Lloyd. Buck deu um frasco de tranquilizantes. Prescrevi este remédio a um paciente com um ferimento da cabeça e ele exagerou a dose inadvertidamente. Qual é o melhor antídoto? O Dr. Lloyd examinou o frasco. A consequência não é muito grave. Ele vai dormir por umas horas até o efeito passar. Para a cabeça, foi o que você disse? Sim, é por isso que eu não queria que ele continuasse dormindo. Claro, o melhor antídoto é uma injeção de benzedrina. Como não faço o corpo médico deste hospital, disse Buck, não posso pegar nenhum remédio na farmácia. O Dr. Lloyd rabiscou uma receita. Agora, com sua licença, Dr. Cameron, disse Buck sem pensar. Prazer novamente, Dr. Cameron. O prazer foi meu, Dr. Lloyd, e obrigado. Buck pegou a caneta das mãos do desapontado Craig e tirou as fitas adesivas da porta de B a A e de A para B. Logo, Craig, ele disse, colocando a caneta na palma da mão do policial, que caminhou apressado, fingindo saber aonde estava indo, mas observando atentamente placas indicativas. Não houve problema com a receita do Dr. Lloyd na farmácia. Em seguida, Buck dirigiu-se ao saguão à procura de Ken Hits. No caminho, apropriou-se de uma cadeira de rodas. Ken estava curvado para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, segurando com as duas mãos e roncando. Ao treinamento que recebera quando precisou aplicações de insulina em sua mãe, Buck abriu com facilidade o invólucro, levantou a manga da camisa de Ken, sem inclinar o corpo dele, desinfetou o local, arrancou a tampa da agulha hipodérmica com os dentes. Quando ele apontou a agulha para o bis Ken, a tampa caiu de sua boca e rolou no chão. Ele não devia estar usando luva? Alguém resmungou. Buck encontrou a tampa, substituiu-a e colocou tudo no de frente para Ken, ele colocou mãos nas axilas do companheiro e levantou-o da cadeira. Girou o corpo 45 graus e ajeitou-o na cadeira de rodas, esquecendo-se de acionar o freio. Quando o corpo de Ken despencou na cadeira, ela começou a rodar para trás e Buck não teve tempo de soltar as mãos. Sentado em cima das longas pernas de Hits, com a cabeça de frente para o peito dele, Buck atravessou a sala de espera com parópegos, enquanto as pessoas abriam caminho assustadas. Quando a cadeira começou a ganhar velocidade, a única opção de Buck era firmar os pés no chão para impedir de continuar a rodar, mas acabou caindo estatelado em cima do piloto combalido. Despertou por alguns instantes e gritou: Charlie Bravo Alpha chamando base. Buck conseguiu equilibrar-se, abaixou os apoios para pés e levantou eles de Hits para colocar os pés no lugar. Buck só esperava que a Belina agisse rápido para que Hits pudesse transportar o corpo da senhorita Ashton com a pulseira de identificação da mãe coelha até o necrotério. Se ele conseguisse convencer temporariamente o pessoal da comunidade global que sua refém estava morta, ganharia com mais de tempo. Enquanto Buck empurrava Ken até os elevadores, os do piloto penderam do lado de fora da cadeira, impedindo que ela rodasse. Colocou os braços de Ken no lugar, mas eles se soltaram novamente. Buck conseguiu firmá-los no lugar quando o elevador chegou, mas assim que entraram, Hits tirou a cabeça e encostou o queixo no peito, deixando seu ferimento na cabeça visível a todos os que estavam no elevador. Quando Hits começou a sair de seu estado de dor, Buck conseguiu tirá-lo da cadeira de rodas e colocá-lo em uma que encontrou no canto. Esse movimento provocou tonturas em Ken. Ele caiu de costas na maca, esbarrando o ferimento no lençol. Está tudo bem, ele gritou com a voz pastosa. Na maca, Buck cobriu-o com o lençol até o pescoço, empurrou a maca e encostou-a perto de uma parede, aguardando que Hits despertasse completamente. Enquanto um grande número de pessoas transitava por ali, Hits sentou-se duas vezes na maca, olhou ao redor e voltou a deitar-se.
Finalmente, em condições de ficar em pé sem sentir tontura, mas continuava desorientado. Rapaz, dormiu um bom sono. Poderia até ter dormido mais um pouco. Buck explicou que precisava encontrar mais um avental de modo que Ken pudesse ser confundido com um atendente ajudando o Dr. Cameron. Buck precisou explicar várias vezes até convencer-se de que Ken havia compreendido tudo. Espere um pouco. Saia daqui, disse Buck. Perto do centro cirúrgico, Buck avistou um médico dar um avental em um cabide e afastar-se dali. O avental parecia limpo, que pegou-o e levou-o para Ken. Mas Ken saíra do local combinado e estava no fundo do elevador. O que você está fazendo? Perguntou Buck. Vou pegar minha sacola, respondeu Ken. Deixei-a do lado de fora do hospital. Ela está debaixo dele na sala de espera. Vamos pegá-la. Agora vista esse avental. As mãos eram 10 centímetros mais curtas que os braços de Ken, que parecia ter encontrado a última disponível numa loja de roupas. Empurrando a maca, eles caminharam o mais rápido eram até o 335. Doutor, disse a policial, nossos senhores nos informaram que há uma comitiva vindo do aeroporto e... Sinto muito, disse Buck, mas a paciente que você está vigiando morreu. Morreu? Ela repetiu. Bem, não foi nossa, nós. Ninguém está dizendo que a culpa é de vocês. Preciso transportar o corpo ao necrotério. Informem a comitiva ou a quem quer que seja onde o corpo se encontra. Então não há mais necessidade de permanecermos aqui, certo? Claro que não. Obrigado por tudo. Quando eles entraram no quarto, Craig viu o ferimento na cabeça de Hitz. Você é um atendente ou um paciente? Ken deu meia volta. Você tem algum preconceito contra deficientes? Não, senhor. Desculpe-me. Todo mundo precisa de emprego, disse Ken. Chloe esboçou um sorriso ao avistar Ken. Ela o conhecera em Pau Walk depois que Buck e Tizion voltaram do Egito. Buck apontou para Hitz. Esta é Anne Ashton, ele disse. Sou o médico dela. O Dr. Buck disse Chloe em voz baixa. Quebrou os óculos. Hitz sorriu. Parece que tomamos o mesmo remédio. Buck cobriu a cabeça da mulher morta com um lençol, tirou a cama com rodas do lugar e substituiu-a pela maca. Conduziu a cama em direção à porta e pediu a Ken que permanecesse ao lado de Chloe. Só por medida de precaução, ele disse. Medida de precaução? O pessoal da CG pode chegar nesse meio tempo. Sou médico? De certa forma, sim. Se nós pudermos convencê-los de que a mulher que eles procuram está no necrotério, talvez tenhamos tempo de esconder Chloe. Você não vai amarrá-la em cima do carro alugado, vai? Buck empurrou a cama pelo corredor na direção dos elevadores. De um deles desceram 4 pessoas. 3 eram homens, trajando ternos escuros. As credenciais em seus paletós os identificavam como funcionários da comunidade global. Que número estamos procurando? Perguntou um deles. O 335, respondeu um. Buck desviou o rosto. Talvez sua fotografia já estivesse circulando. Assim que ele entrou com a cama no elevador, um médico apertou o botão da parada de emergência. Dentro do elevador havia 6 pessoas, além de Buck e a cama com o corpo. Desculpem-me, senhoras e senhores, disse o médico. Só um momento, por favor. Você não é médico residente daqui, é? Ele cochichou perto do ouvido de Buck. Não. Temos regras rígidas que proíbem transporte de corpos em elevadores sejam de serviço. Eu não sabia. O médico virou-se para as outras pessoas e disse, sinto muito, mas vocês precisam pegar outro elevador. Felizmente, disse alguém. O médico apertou o botão para abrir a porta e todos desceram. Em seguida, ele apertou o botão ao subsolo. É a primeira vez que você vai neste hospital? Sim. Siga à esquerda até o fim do corredor. Ao chegar ao necrotério, Buck pensou em deixar o corpo do lado de fora da porta, na esperança de que fosse identificado temporariamente como Mãe Coelha. Porém, ele foi visto por um homem sentado atrás da mesa que lhe disse, você não pode trazer camas para cá. Não sou responsável por isso de coisa. Você terá de levá-la de volta. Estou com muita pressa. O problema é que não temos nada a ver com camas deixadas aqui. 2 atendentes transferiram o corpo para uma maca e o funcionário disse, papéis? Como assim? Papéis, atestado de óbito, autorização do médico. Na placa de identificação está escrito Mãe Coelha.
Fui encarregado de trazê-la para cá. É só isso que eu sei. Quem é o médico dela? Não faço ideia. Qual é o quarto? 305. Vou verificar. Agora leve embora esta cama daqui. Buck caminhou apressado até o elevador, orando para que a artimanha tivesse dado certo e que o contingente da CG estivesse dirigindo-se para o necrotério, a fim de constatar que Mãe Coelha estava morta. Ainda bem que não cruzou eles no caminho. Quando se aproximava do 335, Buck avistou o grupo. Ele olhou para o outro lado e continuou a caminhar. Um deles disse: "Onde está Charles? Devíamos ter..." respondeu a mulher. "Ele estava estacionando o carro. Como vai conseguir nos encontrar? Ele não deve estar longe. Quando chegar aqui, vamos resolver esse assunto." Depois que eles se afastaram, Buck voltou a colocar a cama no 335. "Sou eu", disse ele ao passar pela cortina ao redor da cama de Chloe. Ela estava mais pálida e tremia. Sentado ao lado da cama, Ken segurava delicadamente a cabeça de Chloe. "Você está com frio, querida?" perguntou Buck. Chloe meneou a cabeça. As manchas de seu rosto haviam se espalhado. As marcas escuras causadas por hemorragia subcutânea estendiam-se até as têmporas. "Ela está um pouco assustada, só isso", disse. "Eu também. Acho que mereço um Oscar." "Doutor Aeroplano", disse Chloe riu. Ela só disse isso. Eles não conseguiram extrair mais nada dela a não ser o nome. "Anne Ashton", ela sussurrou. "Foi muito difícil tapear aqueles sujeitos. Eles entraram aqui reclamando, principalmente a mulher, por não haver vigilância na porta, conforme haviam pedido." "Nós não pedimos", disse Ken, imitando a voz. "Recebemos ordens." Chloe balançou a cabeça afirmativamente. Ken riu. "Eles passaram por mim e puxaram com força a cortina, dizendo que ela devia estar no pé, orgulhosos por terem conseguido ler a fita adesiva na porta. Eu gritei: 2 visitantes por vez, por favor, e não se aproximem muito. Minha paciente está com intoxicação." "Eu queria dizer infecção. É a mesma coisa, não?" Eles viram imediatamente que havia uma maca vazia ali. Um deles enfiou a cabeça no vão da cortina. Eu fiquei em ponta dos pés, com poses de médico, e disse: "Se você não quiser pegar febre tifoide, é melhor tirar o rosto daqui." "Febre tifoide?" Soou legal para mim e foi. Eles fugiram assustados? Quase. O sujeito fechou a cortina e disse: "Doutor, por favor, podemos falar com o senhor em particular?" Eu respondi: "Não posso deixar minha paciente sozinha e preciso me desenhar antes de conversar com alguém. Estou imunizado, mas posso transmitir a doença." Buck ergueu as sobrancelhas. "E eles acreditaram?" Chloe balançou a cabeça, parecendo estar se divertindo. "Eu é que fui demais", disse Ken. "Eles perguntaram quem era a minha paciente. Eu poderia ter dito Ashton, mas achei que a cena seria mais real se me sentisse ofendido pela pergunta. Eu disse: "O nome dela não é tão importante no seu diagnóstico. Se quiserem saber o nome, ele está escrito na porta." Cochicharam entre si e um me perguntou: "Ela está consciente?" Eu respondi: "Se você não é médico, não é da sua conta." Disse alguma coisa sobre chamar um médico com o qual eles ainda não haviam conversado, mas eu disse: "Podem me perguntar tudo o que desejam saber." Um deles disse: "Vimos o que está escrito na porta, mas fomos informados que a mãe estava naquele leito." Eu disse: "Não vou ficar em pé aqui argumentando. Minha mente não é a Mãe Coelha." Um outro perguntou: "Você se importaria se eu perguntasse a ela qual é o seu nome?" Eu respondi: "Para ser eu me importo, sim. Ela precisa descansar para melhorar." O sujeito disse: "Madame, se a senhora estiver me ouvindo, diga-me qual é o seu nome." Eu fiz um sinal de autorização para Chloe, mas me aproximei da cortina como se estivesse furioso. Ela hesitou, sem saber o que eu ia fazer, mas finalmente disse com voz fraca: "Anne Ashton." Chloe levantou a mão. "Falando sério", ela disse, "por que eles me deram o nome de Mãe Coelha?" "Você não sabe?" Buck, segurando a mão dela, balançou a cabeça negativamente. "Deixem-me terminar minha história", disse Hitz. 14. O voo até Waukegan havia sido muito cansativo para Chloe. O percurso de carro de Waukegan a Palantine para deixar Ken Hitz e depois para Mount Prospect foi pior ainda. Ela dormira praticamente durante todo o voo nos braços de Buck, mas a viagem dentro do Range Rover tinha sido uma tortura.
O melhor que Buck pôde fazer foi deitá-la no banco traseiro, mas um dos parafusos que prendiam o banco no assoalho do carro se soltara durante o terremoto. Portanto, Buck teve de dirigir em velocidade mais lenta que o normal. Mesmo assim, Chloe parecia estar sendo atirada de um lado para o outro. Finalmente, Ken ajoelhou-se de frente para ela e segurou o banco com as mãos. Quando eles chegaram ao aeroporto de Pawawki, Buck conduziu Ken até um abrigo onde alguém lhe dera um lugar para ficar. Como sempre, uma aventura, disse Ken, exausto. Um dia você vai me matar. Foi uma loucura pedir que você pilotasse um avião tão pouco tempo depois de uma cirurgia, Ken, mas você salvou uma vida. Vou enviar-lhe um cheque. Você nunca falha, mas eu também gostaria de saber mais algumas coisas de vocês, de suas crenças, de tudo. Ken, já conversamos sobre isso antes. Está ficando cada vez mais claro, não é mesmo? Esse período da história já é uma explicação. Dentro de pouco mais de 5 anos, tudo estará terminado. Posso até entender por que as pessoas não compreenderam o que estava acontecendo antes do arrebatamento. Eu fui uma delas. Mas chegou a hora da gigantesca contagem regressiva. A questão principal é a de que lado você está. Ou você está servindo a Deus ou está servindo ao anticristo. Você tem colaborado com o lado bom. Já é tempo de juntar-se ao nosso time. Eu sei, Buck. Nunca vi ninguém cuidar de uma outra pessoa como vocês fazem entre si. Seria bom se eu pudesse analisar a situação em branco e preto, isto é, como numa folha de papel, todos os prós e os contras. É assim que eu sou. Antes de me decidir, eu preciso ter uma ideia da situação. Posso conseguir uma Bíblia. Eu tenho uma em algum lugar. Será que existe uma ou duas páginas na Bíblia que expliquem claramente tudo isso? Leia João e depois Romanos. Lá você vai encontrar o assunto sobre o qual conversamos. Nós somos pecadores. Nós nos separamos de Deus. Ele nos quer de volta e ensinou o caminho. Ken parecia estar sentindo um certo desconforto. Buck sabia que ele estava confuso e sentindo dores. Você tem computador? Perguntou Buck. Sim, e também tem um endereço eletrônico. Diga-me qual é. Eu vou lhe passar um endereço para correspondência em grupo. O homem que você trouxe do Egito comigo está causando furor na internet. Ele é craque em colocar em apenas uma página tudo o que você deseja saber. Quer dizer que assim que eu me juntar ao grupo receberei o sinal secreto na testa? Com certeza. Buck reclinou o banco do passageiro e transferiu Chloe para lá. Mas o banco não ficou totalmente na posição horizontal e ela precisou voltar para o banco traseiro. Quando finalmente Buck entrou com o carro no quintal de Donnie, Tizion apressou-se para cumprimentar Chloe. Assim que a viu, ele rompeu em pranto. Oh, pobre menina, bem-vinda ao novo lar. Você está em segurança. Tizion ajudou a retirá-la do banco traseiro e abriu a porta a fim de que Buck pudesse carregá-la para dentro de casa. Buck dirigiu-se para a escada, mas Tizion o fez parar. Por aqui, Cameron. Você está vendo? Tizion trouxera sua cama para Chloe. Ela ainda não pode subir e descer escadas. Imagino que a próxima coisa será uma sopa de galinha, disse Buck, balançando a cabeça. Tizion sorriu e apertou um botão no micro-ondas. Aguarde 60 segundos. Chloe, porém, não quis comer nada. Dormiu a noite inteira e todo o dia seguinte. Você precisa ter um objetivo, disse-lhe Tizion. Aonde gostaria de ir no primeiro dia que puder sair de casa? Quero ver a igreja e a casa de Loretta. Talvez será muito penoso, mas Buck diz que se eu não tivesse corrido, jamais teria sobrevivido. Eu preciso ver por quê. Quero também ver o local onde Loretta e Donnie morreram. Quando conseguiu caminhar mancando até a mesa da cozinha e sentar-se sem a ajuda de ninguém, Chloe só quis saber onde estava seu computador. Buck sofreu ao vê-la comer com uma só mão, mas quando tentou ajudar, ela o impediu. Ele demonstrou descontentamento. Meu bem, eu sei que você está querendo ajudar, ela disse. Você me procurou até me encontrar e fez tudo o que podia por mim. Mas, por favor, não tente me ajudar, a menos que eu lhe peça. Você nunca pede nada. Não sou uma pessoa dependente, Buck. Não quero ser paparicada. Estamos em guerra e não temos muitos dias pela frente para desperdiçar.
Assim que eu puder trabalhar com esta mão, vou tirar um pouco da carga das costas de Tizion. Ele está trabalhando dia e noite no computador. Buck pegou seu laptop e enviou uma mensagem para Hitz a respeito de uma possível viagem a Israel. Ele imaginava que não haveria segurança para Tizion naquele país, mas o rabino estava tão determinado a ir que Buck achou que não tinha escolha. Seu outro assunto com Ken, evidentemente, era saber se ele tomara uma decisão espiritual. Enquanto ele transmitia a mensagem, Chloe chamou-o da cozinha. Oh, veja só, Buck, venha ver isto. Buck correu até a cozinha e olhou por cima dos ombros de Chloe. A mensagem que estava na tela tinha sido enviada vários dias atrás. Era de Hatch Durham. Hayford receava que Leon Fortunato se entediasse durante a viagem até Roma e resolvesse importuná-los na cabina de comando. Todas as vezes que Hayford acionava o botão secreto para ouvir o que se passava no compartimento dos passageiros, Leon estava assobiando, cantarolando, falando ao telefone ou se remexendo na poltrona. Quando Mac assumiu o comando da aeronave, Hayford encontrou uma desculpa para dar um passeio pelo compartimento dos passageiros. Leon estava arrumando a mesa de mogno onde ele, o Supremo Pontífice Peter Matthews e os 10 embaixadores se reuniriam antes do encontro com Carpathia. Leon parecia estar explodindo de entusiasmo. Você voltará para a cabine assim que nossos convidados entrarem, certo? Claro, disse Hayford, percebendo que Leon precisava de companhia. Hayford não esperava ouvir nenhum segredo durante a conversa de Leon com Matthews, mas gostaria muito de saber como o assessor de Carpathia se comportaria. Fortunato era tão apegado a Carpathia e Matthews, tão condescendente e independente que os dois eram como óleo e água. Matthews estava acostumado a receber tratamento aristocrático. Fortunato tratava Carpathia como o rei do mundo, mas era amoroso para servir outra pessoa e geralmente áspero com quem o servia. Quando Peter Matthews subiu a bordo em Roma, tratou Fortunato como um de seus criados. Ele já possuía 2. Osso e uma moça entraram carregando as malas e permaneceram em pé, conversando com ele. Pelo que Hayford conseguiu ouvir, Fortunato estava novamente exposto às provocações de Matthews. Todas as vezes que Fortunato sugeria que era hora de começarem a tratar de assuntos importantes, mas interrompia. Você poderia providenciar uma bebida gelada para mim, Leon? Disse Matthews. Após longa pausa, Fortunato disse secamente. Pois não. Em seguida, prosseguiu com sarcasmo. Para seus criados também? Sim, para eles também. Tudo bem, Pontífice Matthews. Acha que depois poderíamos... E alguma coisa para mastigar. Obrigado, Leon. Depois desse duelo de palavras, Fortunato permaneceu calado. Finalmente ele disse, Pontífice Matthews, penso que já é hora de... Por quanto tempo vamos ficar parados aqui, Leon? Que tal iniciarmos a viagem? Não podemos decolar tendo pessoas não autorizadas a bordo. Quem não tem autorização? Os 2 que estão com o senhor. Eu os apresentei a você, Leon. Eles são meus auxiliares. O senhor entendeu que eles foram convidados? Não vou a lugar nenhum sem eles. Vou ter de verificar isso com Sua Excelência. Como assim? Vou ter de verificar isso com Nikolai Carpathia. Você disse Sua Excelência. Eu planejava falar desse assunto no decorrer da viagem. Pois fale agora, Leon. Pontífice, eu gostaria que o senhor me chamasse pelo meu título. Seria pedir muito? É de títulos que estamos falando neste momento. Por que Carpathia está usando o título de excelência? Não foi escolha dele. Sim, suponho que potentado também não foi escolha dele. Secretário-geral nunca foi um título ideal para ele, não? Conforme eu já lhe disse, eu gostaria de falar do novo título no decorrer da viagem. Então vamos decolar. Não estou autorizado a transportar pessoas que não foram convidadas. Senhor Fortunato, essas pessoas foram convidadas. Eu as convidei. Meu título não é senhor. O potentado passou a ser Sua Excelência e você é o quê? Potentado? Não, deixe-me adivinhar. Você é o Supremo alguma coisa ou outra, acertei? Preciso verificar isso com Sua Excelência. Então se apresse e diga à Sua Excelência que o Supremo Pontífice considera uma audácia mudar um título aristocrático, que já é um exagero, para um título sagrado.
Pela escuta clandestina, Reifor ouviu apenas o fim da conversa de Fortunato com Nicolai, mas Leon teve de humilhar-se. Pontífice, ele disse após a conversa com Nicolai, Sua Excelência pediu-me que transmitisse as boas-vindas a seus convidados e assegurou que é uma honra ter a bordo quaisquer pessoas que possam tornar seu voo mais confortável. Verdade? Disse Méfios. Então diga a ele que desejo uma tripulação a bordo para me servir. Fortunato riu. Estou falando sério, Leon. Ou, mesmo seu título, homem? Estou enquadrado na categoria de comandante. Comandante? Diga-me a verdade, comandante. Seu título é Supremo Comandante? Fortunato não respondeu. Porém, Méfios devia ter notado algo em seu semblante. É ou não é? Bem, mesmo que não seja, vou insistir. Se eu tiver de chamá-lo de comandante, devo dar preferência a Supremo Comandante. Está bem assim? Fortunato deu um suspiro profundo. O título correto é Supremo Comandante. O senhor pode me chamar de uma forma ou outra. Oh, não posso não. É Supremo Comandante e ponto final. Agora, Supremo Comandante Fortunato, estou falando muito sério a respeito da tripulação em um voo tão longo como este, e estou abismado com sua falta de previsão por não ter providenciado isso. Temos tudo o que necessitamos, Pontífice. Achamos mais conveniente ter um serviço completo quando os embaixadores regionais estiverem a bordo. Você está enganado. Eu não gostaria de decolar enquanto não houver uma tripulação completa a bordo. Se você tiver de verificar isso com Sua Excelência, sinta-se à vontade. Houve um longo silêncio e Reifor supôs que os dois estavam se encarando. O senhor está falando sério? Perguntou Fortunato. Tão sério quanto o terremoto. A campainha soou na cabina de comando. Cabina de comando, disse Mac. Prossiga. Cavalheiros, decidi que devemos ter uma tripulação para atender os passageiros daqui até Dallas. Vou contratar o pessoal de uma das linhas aéreas daqui. Por favor, comuniquem à torre que retardaremos a decolagem por 2 ou 3 horas. Obrigado. Desculpe-me, senhor, disse Mac, mas nossa demora aqui já retardou nossa decolagem em 4 lugares consecutivos. Eles estão sendo compreensivos por saberem quem somos, mas... Você não entendeu o que eu disse? Perguntou Leon. Entendi perfeitamente, senhor. Positivo, retardaremos o voo. O e-mail de Hatch dizia o seguinte: Querida CW, eu não sabia mais a quem recorrer. Tentei falar com a AS no número particular que ela me deu, mas não obtive resposta. Ela disse que carrega o telefone o tempo todo e estou preocupada com o que possa ter acontecido. Necessito de sua ajuda. Menti para meu ex-chefe dizendo que minha família era de Denver. Quando mudei meu itinerário e voei Boston para o oeste em vez de leste, esperava que ele imaginasse que eu fosse visitar minha família. Mas minha família mora em Santa Mônica. Estou em Denver por um outro motivo. Estou em uma clínica aqui. Não fique escandalizada. Sim, eles fazem abortos e estão me pressionando nesse sentido. Na verdade, é o que eles mais fazem aqui. Porém, perguntam à mãe se ela já refletiu sobre sua opção e, em alguns casos, a gravidez é levada até o fim. Algumas crianças são enviadas para a adoção, outras criadas pela própria mãe. Há ainda as que são criadas pela clínica. Este lugar também está servindo para me proteger, pois estou aqui anonimamente. Cortei meu cabelo e o tingi de preto e estou usando lentes de contato de cor diferente dos meus olhos. Tenho certeza de que ninguém pode me reconhecer. Eles permitem que as pacientes usem computadores durante algumas horas por semana. Em outras ocasiões, escrevemos, desenhamos e fazemos exercícios físicos. Eles também nos incentivam a escrever para dar satisfações a pessoas amigas e da família. Às vezes, insistem dizendo que devemos escrever para os pais de nossos filhos. Eu não poderia fazer isso, mas preciso conversar com você. Tenho um telefone celular só meu. Você também tem um como a S? Estou assustada. Estou confusa. Há dias em que o aborto parece ser a solução mais fácil. Porém, já estou ficando muito ligada a esta criança. Eu poderia me desfazer dela, mas acho que não posso tirar sua vida.
Contei a uma conselheira que me sentia culpada por ter engravidado sem estar casada. Ela nunca ouviu isso na vida. Disse que eu devia parar de ficar ruminando sobre o que é certo e errado e começar a pensar no que é melhor para mim. Sinto-me mais culpada em considerar a possibilidade de um aborto do que na imoralidade do fato, conforme vocês costumam dizer. Eu não quero cometer um erro e não quero continuar a ter uma vida como esta. Sinto inveja de você e de seus amigos. Espero que todos tenham sobrevivido ao terremoto. Penso que seu pai e seu marido acham que o terremoto foi causado pela ira do cordeiro. Talvez tenha sido. Eu não ficaria surpresa. Se você não me der notícias, vou imaginar o pior. Por isso, peço que me responda o mais breve possível. Recomendações a todos. Um abraço para Ellie. Carinhosamente, H. Agora, Buck, disse Chloe, eu gostaria que você me ajudasse. Responda o mais rápido que puder. Diga que fui ferida e que fiquei longe de meu computador, que vou sarar e informe o número de meu telefone, está bem? Antes de Chloe terminar de falar, Buck já estava digitando. Hayford tirou seu laptop da sacola e saiu da aeronave. No caminho, passou pelos dois criados, cujos semblantes estampavam aborrecimento, pelo irado Leon, que transpirava e falava ao telefone, e por Matthews. O supremo pontífice da fé mundial, Enigma Babilônia, olhou de relance para Hayford e desviou o olhar. Um sacerdote que não demonstra nenhum interesse, pensou Hayford. Para homens como aquele, os pilotos não passavam de adereços. Hayford sentou-se perto de uma janela do terminal. Com seu incrível computador, movido à luz solar e conectado por zonas de celular, ele podia comunicar-se de qualquer lugar. Ele verificou a central de boletins, na qual Tizion mantinha contato com os crentes em número cada vez maior. Em questão de dias, centenas de milhares de pessoas haviam respondido às suas mensagens. Os e-mails abertos enviados a Nikolai Karpatia pediam a anistia de Tizion Ben Judá. Uma mensagem comovente mostrava aquilo que já era um consenso. Certamente um homem amante da paz como o senhor, potentado Karpatia, que ajudou o rabino Ben Judá a fugir dos zelotes ortodoxos de sua terra natal, tem o poder de fazê-lo retornar são e salvo a Israel, onde ele poderá comunicar-se com um número tão grande de pessoas que o amam como eu. Confiamos no Senhor. Hayford sorriu. Muitos eram tão novatos na fé que não conheciam a verdadeira identidade de Karpatia. Quando Tizion teria condições de falar abertamente o que pensava sobre Karpatia? Quando leu seus e-mails, Hayford ficou estarrecido ao saber que Hattie havia feito contato. Ele sentiu uma estranha mistura de emoções. Ficou feliz porque ela e o bebê estavam protegidos, mas sentiu uma certa inveja por não ter recebido uma mensagem de Amanda. Ele se ressentiu pelo fato de Chloe ter recebido notícias de Hattie antes que ele soubesse do paradeiro de Amanda. Meu Deus, perdoa-me, ele orou silenciosamente. Algumas horas depois, o Condor 216 finalmente decolou de Roma com uma tripulação completa, cortesia da Alitalia Airlines. Nos momentos em que não estava pensando no mergulho no rio Tigre, Hayford escutava clandestinamente a conversa no compartimento de passageiros. Agora sim, Supremo Comandante Fortunato, Matthews estava dizendo, não é melhor do que ter um buffet a bordo conforme você planejou? Admita isso. Todo mundo gosta de ser bem servido, disse Fortunato. Agora há alguns assuntos que Sua Excelência pediu-me que tratasse com o senhor. Pare de chamá-lo assim. Isso me tira do sério. Eu ia manter segredo disso, mas pensando bem, acho que posso contar-lhe agora. O índice de aceitação à minha posição tem sido tão grande que meu pessoal planejou uma festa de uma semana para comemorar minha posse no mês que vem. Embora eu não atue mais na Igreja Católica, que se fundiu com nossa religião, alguém achou conveniente mudar meu título também. Creio que haverá um impacto maior e serei mais compreendido pelas massas se eu passar a ser chamado simplesmente de Peter II. Parece nome de Papa, disse Fortunato. Claro que é. Apesar de algumas pessoas considerar-me Papa, eu acho sinceramente que meu título deveria ser mais suntuoso. O senhor prefere Peter II a Supremo Pontífice ou até mesmo Supremo Papa? Quanto mais simples, melhor. Ele soa melhor, não?
Veremos o que o potentado Carpathia pensa disto. O que o potentado da comunidade global tem a ver com a fé mundial? Oh, ele se sente responsável pela ideia e por sua elevação a esse ponto. Ele precisa lembrar-se de que a democracia não é tão má assim. Pelo menos ela faz separação entre igreja e Estado. Pontífice, o senhor perguntou o que Sua Excelência tem a ver com a fé mundial. Agora eu lhe pergunto, o que seria da enigma Babilônia sem a ajuda financeira da comunidade global? Eu poderia inverter a pergunta. O povo precisa acreditar em alguma coisa, precisa de fé, precisa de tolerância. Nós devemos permanecer unidos e livrar o mundo dos semeadores da discórdia. Os desaparecimentos levaram embora os fundamentalistas tacanhos e os fanáticos intolerantes. Você já viu o que está acontecendo na internet? Aquele rabino que blasfemou sua religião em seu próprio país está agora conseguindo uma legião de seguidores. Minha responsabilidade é competir com isso. Tenho um pedido aqui. Hayford ouviu o farfalhar de papéis para uma ajuda financeira maior por parte da comunidade global. Sua Excelência estava temendo isso. Que bobagem! Eu nunca vi Carpathia ter medo de nada. Ele sabe que temos despesas enormes. Estamos vivendo de acordo com o nome que ostentamos. Somos uma religião mundial. Exercemos influência em todos os continentes em prol da paz, da união e da tolerância. Todos os embaixadores devem ser instruídos a aumentar sua cota de contribuição para a Enigma Babilônia. Pontífice, ninguém jamais enfrentou os problemas fiscais que Sua Excelência está enfrentando. O centro do poder foi transferido para o Oriente Médio. A Nova Babilônia é a capital do mundo. Tudo será centralizado. A reconstrução da CAD forçou o potentado a propor um significativo aumento de impostos em todas as áreas. E ele também está reconstruindo o mundo inteiro. As forças da comunidade global estão trabalhando em todos os continentes, restabelecendo sistemas de comunicação e de transporte e cuidando da limpeza, resgate, socorro, vigilância sanitária, etc. e etc. Cada líder de região será convocado a exigir um sacrifício de seu povo. E foi você quem fez aquele trabalho sujo, não, Supremo Comandante? Eu não considero um trabalho sujo, Pontífice. Sinto honrado por poder auxiliar Sua Excelência a enxergar melhor as coisas. Lá vem você de novo com esse negócio de excelência. Permita-me contar uma história pessoal que levarei ao conhecimento de todos os embaixadores durante esta viagem. Seja tolerante comigo, e o senhor verá que o potentado é um homem profundamente espiritual e possui uma chama divina. Era só isso que me faltava, disse Méfios, rindo. Carpathia, um sacerdote. Não consigo imaginar. Juro que cada palavra que vou dizer é verdadeira. Minha história mudará a opinião que o senhor tem de nosso potentado. Hayford desligou o botão secreto. Leon está contando a Méfios sua história parecida com a de Lázaro. Ele falou. Oh, não, disse Mac. O Condor sobrevoava o Atlântico no meio da noite e Hayford estava cochilando. O som do interfone o despertou. Quando você é Capitão Steele, disse Fortunato, precisamos conversar um pouco. Detesto bajular alguém, disse Hayford a Mac, mas prefiro tirar esse assunto da frente. Ele apertou o botão. Pode ser agora? Agora. Fortunato foi ao encontro de Hayford no meio da aeronave e fez um gesto para que ele o acompanhasse, ficando bem longe de onde Matthews e seus 2 criados estavam dormindo. Sua Excelência pediu-me que lhe falasse sobre um assunto delicado. Está se tornando cada vez mais embaraçoso para ele não conseguir apresentar em público o rabino Tizion Ben Judá de Israel para seus seguidores. Oh, Sua Excelência sabe que você é um homem de palavra. Se você está nos dizendo que não sabe onde Ben Judá se encontra, aceitamos isso como verdade. A pergunta é esta: você conhece alguém que saiba onde ele está? Por quê? Sua Excelência está preparado para cuidar pessoalmente da segurança do rabino. Ele não fará nenhuma ameaça à segurança de Ben Judá, simplesmente porque não vale a pena. Então, por que não tornar isso público e aguardar que Ben Judá se aproxime de vocês? Seria muito arriscado. Talvez você saiba qual é a opinião que Sua Excelência tem a seu respeito. No entanto, como sou uma pessoa que o conhece melhor que ninguém, sei que ele confia em você. Admiro sua integridade.
E ele está convencido de que sei onde Ben-Judá se encontra. Vamos parar com esse joguinho, Capitão Steele. A comunidade global passou a ter um alcance muito grande. Além do indiscreto Dr. Rosenzweig, recebemos informações de que o seu genro ajudou o Rabino a fugir. Rosenzweig é um dos maiores admiradores de Carpátia, mais leal do que Nikolai merece. Não foi Shen quem buscou a ajuda de Carpátia no assunto Ben-Judá quando Nikolai começou a ficar famoso? Fizemos tudo o que pudemos. Não é verdade. Se você espera que eu seja um homem de palavra, não insulte minha inteligência. Se o meu genro tivesse ajudado a fugir de Israel, eu não poderia pensar que ele contou com a colaboração da comunidade global? Fortunato não respondeu. Hayford precisava tomar cuidado para não revelar o que ouvira pelo sistema de escuta clandestina. Ele jamais se esqueceria do momento em que Fortunato transmitira a Carpátia o pedido de Rosenzweig para ajudar seu amigo em apuros. A família de Ben-Judá fora trucidada e ele estava escondido. Mesmo assim, Carpátia rira e dissera, com todas as letras, que talvez devolvesse Ben-Judá aos fanáticos. Aqueles que estão próximos da situação conhecem a verdade, Leon. A afirmação de Carpátia de que ele se preocupa com o bem-estar de Tizion Ben-Judá não passa de um boato. Não tenho dúvida nenhuma de que ele podia proteger o rabino e que teve condições de fazer isso na época, mas não o fez. Talvez você tenha razão, Capitão Steele. Eu não tinha conhecimento da situação. Leon, você conhece cada detalhe de tudo o que se passa. Leon demonstrou ter gostado do que ouviu. Não argumentou. Apesar de tudo, seria contraproducente em relação à opinião pública se mudássemos de posição agora. O povo acredita que ajudamos o rabino a fugir e perderíamos a credibilidade se admitíssemos que não tivemos nenhuma participação nisso. Mas, como eu estou a par, disse Hayford, não mereço alguma condescendência? Leon sentou-se e juntou as mãos, tocando as pontas dos dedos e soltou a respiração. Está bem, ele disse. Sua Excelência autorizou-me a perguntar-lhe o que você deseja em troca para fazer este favor. Que favor? Resgatar Tizion Ben-Judá. E levá-lo para onde? Israel. O que Hayford mais queria era limpar o nome de sua mulher, mas não podia trair a confiança de Mac. Então quer dizer que posso estabelecer meu preço agora, em vez de trocar o rabino por minha filha? Leon pareceu não se surpreender por Hayford estar sabendo do fiasco em Minneapolis. Houve um mal-entendido nas comunicações, ele disse. Você tem a palavra de Sua Excelência que ele pretendia que a mulher de seus funcionários encontrasse o marido e recebesse os melhores cuidados. Hayford sentiu vontade de dar uma gargalhada ou cuspir no rosto de Fortunato, sem saber o que seria melhor. Preciso pensar no assunto, ele disse. De quanto tempo você necessita? Sua Excelência está sendo pressionada a fazer alguma coisa em relação a Ben-Judá. Ele estará nos Estados Unidos amanhã. Podemos tomar algumas providências? Você quer que eu leve o rabino a bordo do Condor com todos os embaixadores? Claro que não. Mas já que vamos estar naquela região, seria melhor começarmos a agir desde já. Desde que Tizion Ben-Judá esteja lá. Acreditamos que se pudéssemos localizar Cameron Williams, localizaremos Tizion Ben-Judá. Você está sabendo mais do que eu. Hayford começou a levantar-se, mas Fortunato ergueu a mão. Só mais uma coisa, ele disse. Deixe-me ver se adivinho. As iniciais dela são HD? Sim. Sua Excelência considera importante que o relacionamento seja encerrado pacificamente. Apesar do que ele disse ao mundo? Quem disse fui eu. Ele não deu seu aval. Não acredito. Acredite se quiser. Você conhece muito bem como o público fica atento a tudo. Sua Excelência está determinado a não se sentir constrangido por causa da senhorita Durham. Você deve lembrar-se de que eles foram apresentados um ao outro por seu genro. Eu ainda não o conhecia naquela época, disse Hayford. Certo, o desaparecimento dela causou um transtorno. Fez Sua Excelência parecer incapaz de controlar o que se passava em sua casa. O terremoto forneceu uma explicação plausível para a separação deles. É importante que, enquanto estiver agindo por conta própria, a senhorita Durham não diga nada nem faça nada que possa constrangê-lo. E você quer que eu faça o quê? Que eu diga a ela como deve comportar-se? Francamente, capitão, você não estaria exagerando se dissesse a ela que acidentes acontecem.
Ela não pode permanecer escondida por muito tempo. Se for necessário eliminar o risco, temos condições de fazer isso com facilidade e de maneira que a imagem de Sua Excelência não fique manchada. Ao contrário, ele conquistaria ainda mais a simpatia do povo. Posso repetir o que acabei de ouvir só para que tudo fique bem claro? Claro. Você quer que eu diga a Hattie Durham para ficar com a boca fechada, senão você vai matá-la e depois negar tudo. Fortunato pareceu ter ficado abalado. Em seguida, ele se controlou e olhou para o teto. Estamos nos entendendo, ele disse. Fique sossegado. Se eu fizer contato com a senhorita Durham, transmitirei seu recado. Suponho que você também lhe dirá que, se ela repetir o que ouviu, sofrerá as consequências. Oh, entendi. Trata-se de uma ameaça velada. Você vai cuidar dos dois assuntos? Vê que ironia. Vou transmitir uma ameaça de morte à senhorita Durham e, apesar disso, devo confiar que você vai proteger Tizion Ben Judá. Correto. Bem, talvez esteja correto, mas não é certo. Hayford marchou de volta para a cabina de comando. O olhar de Mac deixava transparecer que ele já sabia de tudo. Você escutou a conversa? Escutei, disse Mac. Gostaria de tê-la gravado. Para quem você a reproduziria? Aos nossos companheiros crentes. Esse trabalho seria em vão. Nos velhos tempos, você poderia entregar uma fita dessas às autoridades, mas você sabe quem são as autoridades. O que você vai exigir, Ray? Como assim? Bem, Judá pertence a Israel e Carpátia tem de cuidar da segurança dele, não é mesmo? Você ouviu o que o Fortunato disse. Eles podem provocar um acidente e Carpátia ganhará a simpatia do povo. Mas se ele prometer uma garantia pessoal, Ray vai ter que proteger Tizion. Não se esqueça do que Tizion deseja fazer em Israel. Ele não vai apenas conversar com as duas testemunhas ou rever velhos amigos. Vai treinar os 144.000 evangelistas, ou o maior número que puder, assim que chegar lá. Ele será um terrível pesadelo para Nicolai. Mas o que você vai pedir em troca? Qual é a diferença? Você espera que o anticristo cumpra uma promessa? Eu não daria um centavo pelo futuro de Hattie Durham, quer ela siga as instruções ou não. Talvez se eu levar isso um pouco mais adiante, poderei extrair algo de Fortunato sobre Amanda. Estou lhe dizendo, Mac, que ela está viva em algum lugar. Se ela está viva, Ray, por que não faz contato? Não quero ofendê-lo, mas não existe a possibilidade de ela ser o que dizem que ela é? Pasta 14. O voo